reflexão aqui bem rápida. Bom, o governo de Bolsonaro já começou e os bolsonaristas, né, são aqueles tipo, é um eleitorado fanatizado, que é um eleitorado fanatizado do Bolsonaro, né? Não são todos que votaram no Bolsonaro, evidentemente, que são assim, mas há uma grande parte deles que são fanáticos. E o que é que eles fazem? Como eles estão vendo que o governo já começou com o pé esquerdo, né, já está indo por água abaixo, né, eles tentam inventar qualquer coisa para poder defender o seu ídolo, né? Por isso que eles são chamados de minions, né? Porque eles idolatram Bolsonaro. Aí já apareceram alguns memes, né, na internet. Dois que eu achei interessante que eu vi foram um foi do aquele Beatbox, né? Aquele filme onde a Sandra Bullock ela usa uma venda nos olhos, né? Todo mundo tem que usar uma venda nos olhos, porque se as pessoas que olham pra esse monstro lá da história, acabam se matando, né? Então elas têm que usar essas vendas nos olhos para elas se protegerem. Aí eles fizeram um meme na internet colocando como os eleitores de Bolsonaro fossem esses eleitores que colocam essas vendas nos olhos. Querem dizer que eles não olham para o problema, eles ignoram o problema, como se esse problema fosse acabar. Bom, diferente do filme, ao ignorar esse problema, ao usar aquelas vendas nos olhos, o problema não acaba, o problema continua e vai afetá-los também. Né? Então não adianta, gente, não adianta colocar essas vendas nos olhos, não adianta fingir que nada está acontecendo. Aceitem as críticas e sejam críticos também. Não é porque você votou nele que você tem que defendê-lo. Se você votou nele, fez essa besteira de fazer isso, você pode se redimir lutando agora contra ele e mostrando as incoerências, mostrando as mentiras, mostrando a farsa, admitindo que você foi enganado. Tá? Vamos lá. E tem também outro meme era em relação àquele filme Titanic, né? É um filme bem interessante, porque apesar de trazer uma história de um casal, de um romance, aquela coisa bonita, ele também traz uma história de uma tragédia muito triste, onde aquele barco afunda, né? Tem um episódio muito marcante na história que o barco está afundando e aqueles músicos estão lá tocando, né? Tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo, né? E no meme as pessoas disseram justamente isso, que esses são os bolsonaristas. Ficam fingindo lá que nada está acontecendo, na tranquilidade, com parcimônia, enquanto o caos está sendo estabelecido, né? Eles fingem que nada. Mas eu queria fazer uma outra analogia também com esse filme do Titanic. No filme do Titanic, né, é, o, há uma divisão, né, quando as pessoas vão ser resgatadas nos botes salva-vidas, né, as pessoas que são escolhidas são as pessoas da elite, né? Tinha um bloco lá da elite, o bloco das pessoas mais ricas, e tinha aqueles blocos, né, das pessoas mais pobres ali, né? E os que se salvaram, né, foram os ricos, os mais ricos. Né? Eles tiveram o acesso e os outros nem tiveram esse acesso, não puderam tentar a sorte de se salvar. E fazendo essa analogia com hoje, é isso que acontece no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo para essa elite, para uma elite, para aqueles grupos poderosos que o apoiaram, os grupos ruralistas, os grandes pastores evangélicos, né, as igrejas evangélicas, algumas, né, não todas, mas alguns grandes líderes aí evangélicos, como Edir Macedo, né, como tantos outros que a gente sabe muito bem, que apoiaram Bolsonaro e apoiam o governo dele, né, o Silvio Santos, né, o SBT, como outros grupos, né, e as bancadas pluralistas, a bancada evangélica, a bancada armamentista, todas essas estão felizes, porque todas essas sairão beneficiadas, conseguirão cargos ministeriais, conseguirão vantagens nesse governo, as leis que serão criadas serão em benefício para esses grupos, e quem vai
se ferrar são os outros, são a maioria das pessoas, né? Os mais pobres, os trabalhadores, enfim, quase todo mundo vai se ferrar. Para essa minoria, essa pequena minoria, se dar bem. O problema é que muitos bolsonaristas eles pensam que eles são esses ricos que vão entrar nesses bots, né? Eles vão ser aqueles que vão ser desesperados para, mas eu votei no Bolsonaro, mas você é pobre, não importa se você votou ou não votou nele, ele não vai nem saber se você votou ou se você não votou nele, ele não vai ter como fazer um levantamento disso. E ele não se importa, ele não vai governar para todos. Como eu já disse, ele vai governar para esse grupo dessa elite que o apoiou financeiramente, não para os seus eleitores, para aquelas pessoas pobres, classe média, que o apoiaram, né? Classe média baixa. Então, vocês não vão se salvar, vocês não vão conseguir entrar nesses bots salva-vidas. Vocês pensam que esses bots são para os bolsonaristas, mas não é. Esses bots são apenas para aquela classe mais rica, aquela elite que o Bolsonaro defende. Então, essa é a reflexão que eu faço hoje. Obrigado a todos e até mais.